Pastor Arivalter nos convidou, estava aqui no estado do Rio de Janeiro, estava em lua de mel, a minha esposa, e ele nos fez o convite. Ele esteve no meu casamento em Manaus, e ali ele fez o convite para estarmos no 10º aniversário, e hoje o convite mais uma vez para o 13º. Lá pelos meus 40, 50 anos, quando eu já tiver um pouco mais cansado, as cordas vocais mais secas, aí quem sabe vem um projeto no meu coração de pastorear uma congregação, ministério, aí eu vou chamar o Arivalter para pregar na primeira festividade. Lá ele vai dar por seus 80 anos, mas vai dar glória a Deus e aleluia. Queridos, é muito bom estar na presença de Deus, mas vamos ao que interessa. Livro de Isaías, profeta messiânico, profeta jesuíta, profeta de Israel. Livro de Isaías 40, versículo 5. Epígrafo 5. A Bíblia Sagrada nos diz: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, que foi a boca de quem? Do Senhor. Eu não entendi. Foi a boca de quem? Do Senhor. Vou ler mais uma vez. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. Diante deste ato profético, ainda de pé, abra sua Bíblia comigo aí no livro de Gênesis, capítulo 28. Eita, meu Deus! Glória a Deus, teu nome. Livro de Gênesis, livro da fundação, livro da primícia, livro da plenitude, livro mosaico, livro escrito por Moisés ou outorgado por Deus. Aleluia. No capítulo 10, a Bíblia diz assim: partiu, pois, Jacó de Bérseba, e foi-se a Harã, e chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras, diga comigo, pedras, daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, diga pedras, sonhos. Eis uma escada, diga comigo, pedras, sonhos, escada. Era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que o anjo do Senhor subia e descia por ela. Fecha a tua Bíblia, toma o teu assento. Aleluia. Diante desta palavra profética, para me chegar a entender o livro de Isaías, capítulo 40 e o versículo 5, eu tive que repaginar a Bíblia do primeiro livro de Gênesis, livro mosaico, escrito por Moisés, para me poder entender o que é a glória de Deus, para se manifestar na vida, na carne do homem. Quando eu olho para o livro de Gênesis, no capítulo 28, eu entendo sobre a história de Jacó. Jacó era filho preferido, era o filho escolhido, mas antes dele via seu irmão. Mas quando ele tem ali perante ele Esaú e Jacó, Deus faz uma promessa na vida de seus pais. Mas para se cumprir a promessa, é preciso primeiro que o sacerdote, o pai, venha estender a bênção. E a bênção primeira foi estendida na vida de Jacó. E quando veio a... Esqueça, irmão. A primeira bênção estendida foi sobre a vida de Esaú. E quando Jacó vê que o seu irmão é abençoado e a ele não, ele faz aquela guerra no espírito, a guerra
espiritual, ele faz uma briga material, porque a vontade de Jacó não era ser Jacó, e Jacó não foi chamado para ser Jacó. Jacó foi chamado para ser diferente, mas Jacó não entendia. A vontade de Jacó era ser Esaú, mas a vontade de Deus, eu entendo dentro da Bíblia, é que Deus não queria que Jacó fosse Jacó, mas que ele fosse chamado de Israel, o povo santo. Mas para chegar a esta promessa, Jacó, ele passa pela fundação do Espírito, ele passa pela formação eclesiástica, ele passa pelo processo do deserto, e quando ele é chamado por Deus, eu entendo que Jacó, ele tinha um nome no hebraico, no latim e no aramaico, ele vem chamando de Jacó é mentiroso, enganador e usurpador. Jacó era conhecido como mentiroso, enganador e usurpador. Isso não foi a palavra dita por Deus, mas foi a própria descendência da sua terra de Arão que colocou o nome de Jacó. E diante desta palavra, Jacó, ele é colocado no deserto pelo seu pai, para ir em busca da sua mulher, da sua namorada, da sua primeira esposa. Mas ele, antes de chegar diante desta mulher, ele anda e atravessa o deserto. E um certo dia, quando ele vai atravessando o deserto, ele encontra uma pedra, e já era posto o sol, ou seja, já era noite. Jacó está cansado e com sede. Primeiro, que porque no deserto não tem água. Segundo, com fome, porque no deserto não tem alimento. Terceiro, porque deserto é lugar de fome, é lugar de sede, é lugar de perseguição, é lugar de calúnia, é lugar de tantas adversidades. E Jacó, ele deita, ele pega uma das pedras daquele lugar e coloca e transforma num travesseiro duro. Aonde ele coloca a sua cabeça, eu imagino agora Jacó elevando o seu pensamento ao Deus que olha para a vida daquele que clama por um milagre no deserto. Aleluia, glória a Deus. E Jacó, ele tem um sonho perante aquela noite. Ele sonhou com a pedra, sonhou com o seu sonho e as escadas, e o cujo topo era os céus. A Bíblia diz, no livro de Gênesis 28, que a escada ela saía da terra, o topo era onde os céus. Aleluia, glória a Deus. E quando eu olho para essa passagem profética,